Se você quer ouvir música, ouça qualquer emissora. Mas se você quer um show de notícias da região e informação que mexe com o seu dia a dia, 540 é a sintonia. Nova Era, a rádio Música e Notícia do Paraná. 9h18. A gente já abriu o programa hoje pela manhã falando de patriotismo, né? Falando da situação do nosso país, da nossa gente. Falamos inclusive agora há pouco, Berimbau, onde falta dar o grito da independência. E você comenta também a respeito dessa data tão importante para todo cidadão brasileiro. Exato, João Valentim. Se a gente for pensar exatamente o que ocorre no Brasil e também em outros países, mas a gente fala especificamente aqui do Brasil, porque é onde nós vivemos, é a nossa pátria, e no dia 7 de setembro você lembra muito sobre essa questão de patriotismo, de pátria, de independência, que às vezes a gente comemora uma independência que ela ainda não existe de verdade. Então, a independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, porque marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política, entre aspas. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Podemos citar aqui, por exemplo, o caso mais conhecido de Tiradentes, que foi antes da independência. Ele foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade do nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira. Então, o caso de Tiradentes vem antes do 7 de setembro. Então, nessa data também é lembrado muito o dia do fico. O que significa o dia do fico? O pessoal utiliza em programas de humor, utiliza ao contar a história. Então, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa exigindo o seu retorno a Portugal. Então, Dom Pedro I foi chamado para voltar ao Portugal. Há tempos, os portugueses insistiam nessa ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil. E a presença de Dom Pedro I aqui no Brasil impedia esse ideal, este objetivo do Portugal. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente ao chamado de Portugal. Então, Portugal chamou Dom Pedro, volta aqui para Portugal, porque Dom Pedro não estava querendo deixar os portugueses ou Portugal recolonizar o Brasil. E aí, o Dom Pedro I ele proclamou o seguinte: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E aí, essa frase acabou ficando conhecida e hoje muitas pessoas usam essa frase, falam sobre o dia do fico de Dom Pedro. O processo da independência, após o dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois preparavam um caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino, determinou também que nenhuma lei de Portugal iria valer mais aqui no Brasil. Seria colocada em vigor, nenhuma lei seria colocada em vigor sem a determinação de Dom Pedro, ou seja, sem a sua aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil conclamava o povo a lutar pela independência. Então essa foi a luta de Dom Pedro. O príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo na época para acalmar aqui setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos, pois acreditavam que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social na economia. Aí durante a viagem, Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. Essas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando este esteve em viagem de Santos para São Paulo. Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: independência ou morte. Esse fato ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a independência do Brasil. No mês de dezembro de 1922, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. Então, esse é um resumo, um pouquinho dessa história do dia 7 de setembro, porque muitos passam por esse feriado. Às vezes você passa no feriado, João Valentim, só pensando
no dia de folga. Apesar que nós não estamos de folga aqui, mas tem muita gente que só pensa no dia de folga, em tomar umas a mais, em ficar tranquilo, mas às vezes não faz uma reflexão o porquê nós estamos comemorando a independência do Brasil, o porquê nós estamos comemorando o dia 7 de setembro. Então esse é um ano eleitoral, é um ano também de reflexão, de você observar que a sua atitude numa urna, naquela urna eletrônica, pode mudar o futuro do Brasil. Às vezes para você está mais ou menos, mas para muitos está muito pior. Então a situação o momento é um momento que a gente possa fazer, que a gente pode fazer uma reflexão. Inclusive, Berimbau, até agora pela manhã eu fazia algum comentário e tem mais um trecho aqui que eu não falei, a questão de investimentos, investir melhor, investir mais e melhor no Brasil, principalmente na questão da educação. Veja bem, só assim nós poderemos melhorar o país, e você também sempre comenta isso na questão da educação. Na última semana, por exemplo, nós tivemos diversas entidades da sociedade civil que lançaram uma carta compromisso para os candidatos, a todos os candidatos, à presidência da República. E a meta desta carta, a meta que diz aqui o conteúdo, é que o Brasil invista 10% do produto interno bruto, o PIB, até o ano de 2022. César Calegari, esse homem, ele é membro do Conselho Nacional de Educação e é um dos articuladores da criação da carta. Ele afirma o seguinte, que é preciso acabar com o atraso histórico. E diz mais, a educação é central e exige providências urgentes. O Brasil não conseguirá sustentar o desenvolvimento se não tiver a decisão política de mudar. E ele diz também que hoje os brasileiros investem a metade do que gastam Chile e México. Aí ele diz o seguinte, quando a educação é um fracasso, quem é responsabilizado por isso? E a responsabilidade dos gestores. Precisamos, diz ele, com urgência, criar uma lei de responsabilidade educacional. Olha, João Valentim, para você ter uma ideia, a educação é a porta de tudo. É a porta de uma sociedade melhor, é a porta da saúde, é a porta da boa convivência, é a porta para o fim do crime organizado, de tantos outros delitos que são praticados. Você pega um adolescente, por exemplo, que ele tem entre 13 e 14 anos, se ele nunca foi à escola, qual adolescente que nós vamos ter ali? A gente pode ter uma boa pessoa, a gente pode ter um adolescente com virtude, mas há uma chance muito grande desse adolescente ele ser aliciado pelo mundo do crime, para o mundo do tráfico de drogas. Agora, aquela pessoa que lê, que recebeu educação, que recebeu formação, ela se torna uma pessoa inteligente. E se prepara para o crescimento. Aí você consegue, por exemplo, escolher melhor os seus políticos. Porque se você é uma pessoa educada, uma pessoa estudada, na hora de escolher aquele que vai comandar o seu país, que vai ser o gerente da tua empresa, que é a empresa pública que eu estou falando, que é a sua prefeitura, que é o seu estado, que é o governo federal, você vai querer uma pessoa preparada, que tenha conhecimento, que saiba um pouquinho sobre o que é gestão pública, porque senão você vai excluir essa pessoa. Eu digo isso, João, em Curitiba, por exemplo. Curitiba é uma cidade que está bem avançada, principalmente no processo político. Em Curitiba, tem muitos aí que se lançam candidato a deputado, ao Senado, só que na hora que você diz assim, eu vou ser prefeito de Curitiba, aí já há uma barreira. A população de Curitiba já cerca. Fala, mas quem que é essa pessoa? Você quer ser prefeito da capital do estado? Você é formado em quê? Você é engenheiro? Se você pegar o histórico daqueles que já foram prefeitos de Curitiba, pega lá Rafael Greca, Castanidade,